E aí, meus amores, tudo bom? Espero que tá tudo bem. Um frio lascado. Aqui em São Paulo está muito frio. Eu não sei de onde você está falando, mas aqui, gente, tá gelo descomunal. E hoje eu quero conversar com vocês sobre a confiança no nosso saber. Cara, eu tava refletindo nisso ontem, no quanto que a gente saber coisas nos deixa seguro. Saber de coisas assim, que diz respeito ao nosso autoconhecimento, né? Quanto mais autoconhecimento, mas nós ficamos seguros com a gente mesmo, né? Mais a gente fica seguro de andar aqui no mundo, né? O conhecimento ele tem esse poder de te enraizar, porque se vir alguém do lado de fora e te pontuar com alguma coisa, ah, você não é assim, você não é assado, mas se você sabe e você confia no que você sabe, né? O saber que traz esse empoderamento. Quando a gente sabe a fala do outro, o que o sistema fala, o que as pessoas falam, eles não te controlam, eles não têm esse poder de tirar do seu eixo porque você se conhece. Isso vale para tanta coisa, gente. Porque a espiritualidade é isso, é conhecimento. Quanto mais conhecimento espiritual a gente tem, quanto mais conhecimento sobre nós mesmos a gente tem, a gente vai buscando, porque essa é uma caminhada assim, uma jornada assim, gente, que quanto mais a gente se descobre, mais seguro a gente fica, mais conectado com a gente mesmo a gente fica, né? Mas é uma jornada longa, mais a gente fica seguro de estar na nossa pele, né? E eu tava vendo uma canalização ontem, arcturiana, para quem não conhece, é uma das raças alienígenas que já estão conosco na humanidade há muitos anos, né? Para quem não conhece, dá um Google que vocês vão achar os arcturianos. Tem muita coisa na internet sobre eles. Muitas pessoas muitas pessoas que canalizam arcturianos, tem muitas ferramentas holísticas com mesa arcturiana, com, enfim, várias tecnologias arcturianas, tá? Aqui no meu canal é sobre isso. E o saber, gente, ele traz a confiança. Um exemplo, é como eu sei que eu sou protegido. Você precisa ver espírito, você precisa sentir presenças. Muitas das vezes não. Tem pessoas que têm essa sensibilidade mais aguçada para sentir quando quando tem uma presença ali, seja boa ou ruim, ou até mesmo quando você se sente seguro, de repente, quando você pede, né? Essa proteção e tudo mais. Você acha que realmente você precisa pedir por proteção? Você realmente precisa sentir que eles existem, que Deus existe, que seus guias estão ali, que sabe? A gente precisa sentir, porque tem gente que não tem a sensibilidade. Eu ando desenvolvendo a minha sensibilidade, estou bem melhor hoje do que já fui, sabe? Então, como eu sei que eu sou protegida? Porque eu sei. Isso é uma coisa que nos empodera. E como que eu sei? Porque se eu sei que se eu dou comandos para mim mesmo, se eu atraio, se eu atraio aquilo que eu acredito, né? E aquilo que você acredita, ele é totalmente mutável. Você pode reprogramar sua mente a todo momento, gente. As programações aí mentais, a gente tem a programação do sistema que vive colocando, bombardeando a gente de vários tipos de informação, tanto em rede social, como na mídia, né? Na mídia aberta, em televisão, como essa fala das pessoas, né? As falas programadas, as falas de atraso, né? As falas de para te puxar para baixo. A gente é estimulado pelo sistema, né, nessas programações a todo momento. E por que você não pode programar a sua mente para aquilo que você realmente quer? Né? Eu quero me sentir protegida se você acreditar o suficiente. E como que acredita o suficiente? Com repetição. O seu cérebro, gente, ele é programável, ele é reprogramável através da repetição. Quanto mais você repete que eu sou protegido, eu sou reprotegido, eu sou escolhido de Deus. Uma coisa muito legal. Quem acompanha aí o Luiz Crazy Near, gente, esse cara na internet, eu fiquei muito feliz de ver assim que ele tá assim, ele saiu do estado que ele tava, né, com as que ele virou um meme na internet, né? Com as poses que ele fazia, né? Com as falas dele, que era muito massa, muito engraçado. E, gente, ele sempre disse, olha só, ele mesmo no estado de rua, ele mesmo num estado ali de zombaria das pessoas, né? Que por mais que seja engraçado, a gente não pode esquecer de olhar aquele olhar, né? Do que realmente estava acontecendo ali. Mas ele mesmo naquela situação de vulnerabilidade, né?
né, em relação à mentalidade, né? Não sei se ele tinha alguns vícios, eu não conheço a fundo a história dele, mas eu só vi os memes e a situação atual de hoje. Meu, ele sempre falava que ele era o escolhido, ele tem a marca do escolhido. Mano, quando ele falava isso, eu sabia que ele ia ser transformado, era uma questão de tempo, foi muito rápido, eu fiquei muito feliz quando eu vi, assim, ele quando divulgaram que ele foi para tratamento, quando ele voltou, já bonitão, já encorpadão, agora o músculo dele realmente ele em evidência, para ele fazer as poses dele lá, que ele gosta, né? Meu, ele é o escolhido. Meu, e é uma coisa, o escolhido, ele vai dar a volta no mundo, ele vai voltar para o lugar que vai ser empoderado, né, glorificado, né, os humilhados sendo exaltados. Porque se você confia, você acredita que você é o escolhido, né, que você tem internamente essa coisa de, meu, para mim tudo dá certo, eu sou protegida, eu sou muito abençoada, eu sou sortuda. Tudo isso é reprogramável. Você pode repetir cada vez mais isso mesmo que você acredite, né, mesmo que o mundo aí fora diga que não, né? Mas que a gente veja que muitos problemas podem acontecer e tudo mais, que isso pode acontecer, mas existe um tempo entre essa fase onde você começa a acreditar de verdade, sua vida tá um caos, e existe a fase onde você começa a reprogramar aos poucos a sua mente para que as coisas no mundo externo eles comecem a chegar, né? Então pode levar um tempo, pode ser rápido e pode não ser, mas no momento certo você vai ver que isso é uma verdade. Mas primeiro começa a mudança interna, né? A sua reprogramação para aquilo que você quer. Na minha vida mesmo, já aconteceu muitas coisas assim, né? Eu mesma já passei por uma situação de início de hernia de disco ali. Não sei se chegou a ser uma hernia, porque depois eu não fiz mais exame para saber. Mas quando eu fiz o meu primeiro exame, que eu fiquei acamada por mais de um mês, mais ou menos, que eu não conseguia ficar muito tempo em pé, não conseguia caminhar por muito tempo, nem para fazer necessidade básica, assim, eu levantava escorando e eu sentia muita dor. Eu tive um momento assim com Deus ali, foi um momento onde eu tive uma busca muito grande para autoconhecimento. Até falei aqui no canal já, quando eu conheci o Hélio Couto, eu falei, meu, eu vou me curar, porque se isso é verdade, se essa coisa espiritual é verdade, se reprogramação mental é verdade, eu vou me curar, cara, eu vou me curar através da mente. Eu cheguei a procurar as questões físicas, né? Que a gente não deve negligenciar o físico, tá, gente? Quer só ter fé e não quer fazer acontecer também não dá, tá? Eu cheguei a procurar o físico, fiz exame, ressonância magnética, né? Ressonância magnética. Cheguei a fazer um pouco de fisioterapia, mas aquilo ali não me ajudou muito, me ajudou um pouco, sabe? Mas o que mais me focou ali para eu conseguir sair daquele estado, gente, era a minha fé que me curou, né? Ainda tem uma passagem na Bíblia que fala: se você acreditar, é a sua fé que te curou, sabe? Não é eu. Eu posso decretar para você, né? Dar uma profecia para você que você vai conseguir. Mas se você acreditar no que eu te falei, é a sua fé que te curou, não é o profeta, né? É você com você mesmo. Isso é muito importante que a gente entenda e sempre absorva, que é a nossa fé que vai nos curar, é aquilo que a gente acredita sobre a gente mesmo. Por isso é muito importante a gente se falar coisas boas, é muito importante a gente acreditar num mundo melhor, numa situação melhor, porque nada é permanente, as coisas elas são impermanentes, as coisas são temporárias, o mundo é cíclico, né? Tudo tem fase, nada dura para sempre. Mas se você acreditar, né, mesmo que como que é aquela passagem da Bíblia que fala, se você tiver uma fé como no tamanho de um grão de mostarda, isso é o suficiente, cara, para você abrir aquele pouquinho de luz, tudo se iluminar depois com o tempo, né? É importante que a gente tenha essa fé, assim, do tamanho do grão de mostarda, que as coisas vão mudar, e é uma questão de tempo para as coisas mudarem, tá? Então, assim, se você sabe, o saber ele vem desse empoderamento, dessa repetição que você tem com você mesmo, essa fé, né? E a fé ela só vem através do conhecimento. Por isso que a gente está aqui buscando autoconhecimento, a gente está aqui se ajudando, né? Eu estou passando um pouco da minha visão para vocês, e vocês aí refletem em casa para ver se faz sentido ou não, porque eu nunca quero aqui impor uma verdade, tá? Eu vou impor aqui coisas que funcionaram para minha vida, coisas que eu aprendi nessa jornada, que eu coloquei em prática, eu vi que é real. E quando eu trago aqui, gente, é de coração aberto sempre. E aquilo que ressoar com você, pega para você e coloca na sua vida e veja as coisas acontecendo com o tempo, sabe? E acredite em você.
né? Não acredite em guru de internet, não coloque o seu poder, isso é muito importante, não coloque o seu poder de transformação na sua vida num Messias que vai vir, num líder religioso, tá? Porque quem tem o poder de mudar a vida somos nós mesmos, é a gente que muda a nossa vida a partir daquilo que a gente acredita do que, do que nós somos aqui nessa vida, né? A vida ela tá rolando aqui, mas o que eu acredito? Eu acredito que eu sou um lascado, eu acredito que tudo dá errado para mim, eu acredito que nossa, só atrai problema, só tem dor de cabeça. Se você vibra nessa energia, é óbvio que tudo vai se repetir, porque a gente atrai aquilo que a gente é. E o mundo ele traz pra gente aquilo que a gente acredita. Então vamos acreditar, mesmo que, por exemplo, isso aí é balela. Coloque em prática, acredite no mundo melhor, vai acreditando aos pouquinhos no mundo melhor e comece a enxergar no mundo mesmo as pequenas coisas boas que existem, as pequenas oportunidades que chegam para você, porque você precisa alimentar, colocar essa energia em movimento. Quanto mais você coloca uma energia de esperança, uma energia de que vai acontecer, não, eu acredito sim que é uma questão de tempo que vai mudar. Fica nessa frequência, porque você vai ver as coisas acontecendo, né? Existem desafios que são muito desafiadores, né, inclusive. Existem desafios que são muito desafiadores, mas eles não são para sempre, né? Eu estava vendo, inclusive, um podcast esses dias, eu esqueci o nome da doutora que eu estava falando. Ela é neurocientista, né? E ela falou assim que, cara, nessa vida, o jogo só acaba, gente. A única porta que não pode fechar é a do caixão. Ela falou isso, eu falei, uau, é isso mesmo. A única porta que não pode fechar é do caixão, gente. Se fechar ali, acabou o jogo mesmo, né? Mas se a gente tá aqui, tem saúde, que é o principal, gente, nessa terra, tem saúde, cara, tá com os dois pés bons, com os dois braços bons, tem saúde, cara, vai atrás. E olha lá que ainda tem gente que não tem os braços, mas tem as pernas boas e faz acontecer no mundo. A gente tem vários exemplos aí na internet, gente. A parte boa, inclusive, da gente ter acesso à internet é que a gente vê cada coisa de várias pessoas no mundo, né, que chegam pra gente. Quando a gente não tinha isso, a gente tava meio limitado de informação, a gente não conseguia ver esses exemplos, né, de gente de fora, de todo tipo. Hoje em dia, se a gente quiser um exemplo de alguma coisa, a gente procura na internet, a gente acha, né? Alguém falando, dando um exemplo de alguma coisa, um exemplo de superação. Os caras que pinta com o pé, mano. Eu já vi um vídeo esse tempo atrás de um cadeirante que ele não tem os dois braços e ele pinta com os pés, cara. Isso não é inteligência artificial, isso é real e tem mesmo, cara. Quando a pessoa quer fazer acontecer, ela não vai deixar a limitação dela parar a vida, ela não vai deixar a limitação parar ela. Então é uma questão mental. Eu tenho isso aqui, o que, que eu posso fazer com aquilo que eu tenho? E faz acontecer, cara. Todas as portas podem fechar pra gente e tá tudo certo. Vamos pra próxima. E vida que segue, próxima, próxima, próxima. Até a porta abrir, cara. Só não pode fechar do caixão, porque aí acabou o jogo, tá? A gente tem que ter essa confiança na vida. E a vida ela sempre vai ser aquilo que a gente quer que seja, né? E quer de verdade, não é aquele querer de ai, se pudesse ser comigo. É o querer assim, meu, eu vou fazer acontecer. Eu quero aqui dentro, vou mudando aqui dentro. E eu faço aqui fora, gente, o mínimo que eu conseguir fazer com o que eu tenho. A gente não precisa esperar que as coisas. Eu preciso ter tal. Eu só não vou fazer um vídeo aqui na internet porque eu não tenho um microfone igual dela, sabe? Isso não é motivo para você parar, né? Existem pessoas que fazem vídeo com celular fuleiro, com a imagem horrível, sem microfone, e vai fazendo até as coisas ir melhorando. Só precisa começar da onde você tá com aquilo que você tem, sabe? E quanto mais você acredita em si mesmo, né? Você sabe que existe um futuro melhor, porque você viu, você acessou esse futuro. Gente, a nossa visão, a nossa imaginação são as criações de futuro, né? São as visões de futuro. A gente precisa acreditar nessa potência que é a nossa imaginação de acessar futuros, linhas temporais. E quanto mais a gente vê um futuro melhor, a gente precisa agir aqui agora nas ações. A gente precisa agir com ações que nos levem para esse futuro, até que esse futuro chegue, né? É fazer até dar certo. É sobre isso. Então, esse saber é muito importante para nossa jornada, para que a gente se empodere, para que a gente caminhe com segurança.
E a gente não precisa, gente. Você não precisa sentir guia espiritual, você não precisa sentir mentor, porque eu sei que tem muitas pessoas que querem ter esses dons espirituais ativados. Não, porque eu quero ver meus guias, eu quero ver o que que é. Gente, não precisa. A gente quer. Eu já tive muito essa busca também de, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. E quando tem a possibilidade de ver, a gente vai com medo. Mano, eu sou assim. Eu acho que até hoje, assim, quando eu tô em casa sozinha, se eu vejo, se eu sinto uma presença ali, eu bate um medinho, mas eu falo, não, eu vou olhar, depois tem alguma coisa. Mas ainda assim desse medo, que é humano, né? A gente não tem acesso, assim, pessoalmente a algumas coisas. Mas é importante que, meu, que mesmo que você não veja, mesmo que você não veja, você não precisa acreditar nisso. Você precisa acreditar em você. É isso que basta, é isso. É só a gente olhar na nossa vida, olhando para trás, as coisas que a gente já passou, como que a gente pensou, quando você acreditou que era possível, você seguiu e aconteceu alguma coisa. Né? Se você tem você e não deixar você se perder nesse caminho, você não se distrair demais com internet, com coisas banais, com notícias ruins, com a vida dos outros, com a vida da família, sabe? Quanto menos você se distrai com essas coisas, mais você está com você. É sempre muito importante que a gente traga essa presença no aqui e agora, para que a gente consiga caminhar melhor, mais confiante e presente, né? E presente. Porque a todo momento, gente, nós somos cutucados aí pelas energias para que elas tirem a gente do nosso eixo, para que a gente saia da nossa presença, para que a gente alimente outras energias, né? E se você está distraído, você não está olhando para você. Se você está adiando o olhar para você, você está deixando de crescer. Quando a gente deixa de crescer, nós estamos perdendo tempo. E nós estamos perdendo tempo, nós estamos perdendo vida. E assim o tempo vai passando até a porta do caixão fechar. A gente precisa ver que a vida é séria e que não existe nenhum salvador que vai vir lá de fora mudar tudo isso. Nós somos aqueles por quem nós esperamos. Uma vez quando eu vi essa frase, eu fiquei, uau, isso faz todo sentido. Porque é só eu que mudo aquilo que eu quero mudar. Não existe ninguém. Nem se vir Jesus assim, plantar na terra aqui e falar, olha, vamos. Quem vai, quem vai falar vamos vai ser eu ainda. Vai ser eu que vou mudar essa realidade. Ele vai estar ali convidando, vou dar um exemplo, ele vai estar ali convidando e eu vou decidir se vou querer mudar a minha vida ou não. Então sempre vai depender de mim, gente. Não existe líder espiritual, não existe nada. É você com você mesmo. Então é isso. O poder do saber. Saiba que você é amado. Saiba que você não precisa de validação de ninguém para você caminhar nessa terra, para você criar nessa terra. Você tem autorização de Deus, de você mesmo, seu Deus interior, para fazer acontecer aqui. Então, queira, e quanto mais você quer, mais você vai atrás com força, com garra, com determinação, sabendo que esse futuro existe, porque você quer, porque você sabe que existe, porque ali é uma possibilidade. Vai atrás, que é você que vai fazer acontecer, não é mais ninguém. Se você precisar de uma ajuda, que pode acontecer, óbvio, inclusive a gente está aqui conversando, eu já fui ajudada por muitos mentores aqui em rede social, para eu ter um pouco da mentalidade que eu tenho hoje, gente. E é uma caminhada que a gente vai aprendendo cada vez mais. Mas tudo que a gente ouve, se tocar o nosso coração, se faz sentido, a gente se transforma um pouquinho mais. Mas sempre vai ser aquela coisa de você com você mesmo. Tenha momentos com você, para de fugir de você, né? Para de ficar se distraindo. Aceite o desconforto de ser você, sabe? O tédio, sabe? O não fazer nada. Mas é não fazer nada mesmo. Sem distração. Não é fazer nada, vou fazer nada, eu vou mexer no celular. É não fazer nada e pensar. Pensar no que você quer viver, no que você pode fazer, o que você não quer mais para sua vida, que você não admite mais. A gente precisa ter esses momentos, sabe? Não só ficar acumulando energias, frustrações, enfim, ter momentos com você. Então saiba que você é amado, né, a todo momento. É só a gente escolher olhar para esse lugar. Tá bom, gente? Então é isso. Muita gratidão por quem ficou comigo até aqui e até o próximo vídeo.